Olá, bom dia, amados. Espero que todos estejam bem, que todos façam um excepcional dia. Eu vou ler uma palavra aqui, uma passagem da Bíblia, que é Provérbios 13, número 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O que quer dizer essa passagem na Bíblia? Que o preguiçoso, ele também tem desejos, ele também tem sonhos, lógico, todos nós temos, mas ele não alcançará seus sonhos. Por quê? Porque ele não tem disposição para poder fazer aquilo que tem que ser feito, né? Tudo aquilo que você sonha, tudo que você tem que buscar aquilo. Nada você ganha de mão beijada. Nada, nenhuma bênção ela vem de mão beijada. Então, o que acontece? Tudo nós precisamos plantar para colher. Tudo é preciso plantar para colher, dar para receber. E o preguiçoso, ele não quer fazer isso. Ele quer só ficar ali na zona dele de conforto, né? Então, ele não quer plantar, mas ele quer colher. E a alma dos diligentes engorda. Por quê? Os diligentes são aqueles que estão prontos para a batalha, que não tem medo de nada. Se tiver que acordar cedo, ele vai acordar. Se tiver que acordar cedo, ele vai acordar. Se tiver que tomar um banho frio, ele vai tomar banho frio. Se tiver que correr 10 quilômetros, ele vai correr. Se tiver que dar seu sangue, suor, lágrima, gordura, ele vai dar. Por quê? Porque ele é uma pessoa diligente, é aquela pessoa que está sempre pronta. Ele é um general do reino. Ele não olha para trás, não tem medo de nada. Por quê? Porque está com Deus. Ele acredita naquilo que é dele, aquilo que Deus deu para ele. Ele acredita naquilo. Então, o que acontece? Quando Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Sabe quantos anos que Abraão tinha? Não, Sheila. Abraão tinha 75 anos de idade. Então, aos olhos humanos, muita gente fala assim, que isso, já está na beira da morte. Mas aos olhos de Deus, Deus não olha para a nossa idade. Cada um tem o seu tempo do seu propósito. Então, Abraão obedeceu. Ele não olhou para as condições dele, para a idade dele, para os bloqueios que ele tinha. Porque se ele fosse olhar para as condições dele, ele não ia obedecer a Deus. Ele ia falar, já estou quase morrendo, não tenho tempo de eu desfrutar uma terra que Deus vai me dar, não. Então, nós colocamos muitos limites nos nossos sonhos, no nosso chamado, no nosso propósito. E Deus está falando comigo e está falando com você. Sai da sua terra, da sua parentela. Porque talvez você está numa vida tão difícil, sabe? Numa vida dolorosa. Só que você não entende que para você ter uma vida fácil que eu quero dizer, para você estar vivendo aquilo que você viveu para viver, porque quando você está vivendo aquilo que você nasceu para viver, não é difícil viver. Vai ser muito mais fácil, muito mais leve o seu fardo. Mas para você viver essa vida, você tem que obedecer a Deus e seguir o seu propósito. E como que você vai seguir o seu propósito? É você saindo dos seus bloqueios, da sua terra, da sua parentela. O que quer dizer, Sheila, sua terra, sua parentela? É sair fora daquilo que não está de acordo com seu crescimento. Se você percebe que a sua família, eu tenho que falar isso para você,
os seus amigos, a ambiência que você está, não está te elevando o seu nível espiritual, a sua pessoa, o seu crescimento, o seu desenvolvimento pessoal, você tem que largar isso, sem dó nem piedade. Por quê, Sheila? Porque isso não vai te fazer subir de nível. Você vai viver anos, anos e anos contando a mesma história. Você vai ser uma pessoa que vai ter uma vida medíocre, que não tem nada para contar de bom. Então, você tem que parar de ser um preguiçoso e agir de acordo com aquilo que Deus está te chamando. Aí você fala assim, Sheila, mas é tão difícil largar minha família. Então, a vida é feita de decisões. Se você estiver impregnado a pessoas, aí você vai deixar de cumprir o seu chamado, o seu propósito. Ou seja, você não vai ter história para contar, histórias legais. Você não vai viver aquilo que seu coração anseia. Então, o que acontece? Abraão, ele usufruiu a terra prometida. É tanto que o nome dele de Abrão, passou a ser Abraão, porque Deus deu multidões de nações para ele. Ele foi pai de nações. Ele acessou grandes coisas na vida dele. Só uma coisa que ele fez que não foi certo, porque ele levou Ló junto com ele. Então, o que eu aprendo aqui para mim e para você? Você não deve levar pessoas que não acreditam em você. Quando Deus te chamar, se você tem um chamado para qualquer lugar do mundo, você não deve levar pessoas que tenham a mesma, que não acreditam em você. Por quê? Porque isso vai te atrapalhar o seu processo de aprendizagem. Isso vai te sugar da mesma forma. Então você precisa se agarrar sim, porque Deus fala, aonde tem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. É preciso você andar com alguém, mas alguém que vai te empurrar quando você desanimar e vice-versa, mas não alguém que tem a mesma crença que você. Então você precisa tomar as ferramentas que Deus está te dando. Se Deus está mandando você ir, vá, não se preocupe. Sheila, mas eu não tenho dinheiro. Meu desejo no meu coração é ir para os Estados Unidos, mas eu não tenho dinheiro. Quer dizer, você está olhando para a sua condição. E quando a gente obedece a Deus, a gente vive pela fé. Deus não fala, quando me adorar e me adorar em espírito e em verdade, a mesma coisa é a fé. A fé é coisas que não se vê, mas que você acredita que vai acontecer. Então você precisa só obedecer ao Senhor, porque lá na frente, na hora que você der o primeiro passo, você vai acessar aquilo que já está te esperando. Você precisa dar o primeiro passo. Deus não vai te pegar e te levar lá para os Estados Unidos e falar aqui suas bênçãos. Não. Deus quer que você obedeça e confie. E se você ir sem confiar também, tá tudo bem também. Mas vá, mesmo com dúvida, vá, obedeça aquilo que Deus está falando. Porque a hora que você obedecer, você vai acessar coisas grandiosas. E você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Eu só precisava dar o primeiro passo. E aí você vai estar cumprindo o seu propósito. E aí Deus vai te dar nas suas mãos as ferramentas que você não entendia o que era. Aliás, que você não tinha acessado ainda. Mas você só vai acessar essas ferramentas quando você falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu confio no Senhor. Eu confio em Ti, eu vou aonde o Senhor me chamar, Pai. E eu não estou nem aí para nada. O que eu quero é cumprir aquilo que arde no meu coração. A gente só precisa fazer isso. Porque quando a gente dá esse primeiro passo, Deus ele já está com tudo ali para nos entregar. Mas Ele só entrega quando você mostra o que você quer, quando você mostra que você está pronto. É muito lindo quando nós estamos cumprindo o nosso chamado, porque cada um tem um propósito, mas todos os propósitos é transbordar na vida do próximo.
E você não vai conseguir transbordar na sua casa, onde você está, na sua zona de conforto. Mas por quê, Sheila? Simplesmente porque as pessoas que estão ao seu lado, elas não acreditam em você. Elas sabem as fraquezas que você teve. Elas sabem os erros que você fez, entre aspas. Então, elas não vão acreditar na sua transformação. Elas só vão acreditar na sua transformação quando você for lá onde Deus está te chamando e aí você voltar totalmente transformada. Aí elas vão querer se agarrar em você, vai falar: Sheila, o que você fez? Qual foi essa fonte? Como que você fez isso? Você era uma pessoa tão difícil, você passou por tantas coisas na sua vida. E aí o seu testemunho vai transformar quem está do seu lado. Mas se você não sai da sua zona de conforto, se você não fala: eis-me aqui, Senhor, vamos para onde o Senhor me chamar, e vai lá cumprir o seu chamado, não tem como você se transformar no ambiente que você está. Ninguém dá nada por você. Aí você fala: Sheila, mas é isso mesmo? Sim. É porque as pessoas que estão à sua volta, elas te enxergam com óculos que elas têm, que elas te enxergou no passado, porque elas ainda não viram mudança em você. Entendeu? Então, mas quando você cumpre o seu propósito, tem pessoas lá esperando você para te ouvir. Aí você vai entender, quando você chegar neste lugar que é a terra prometida que o Senhor te promete, você vai entender, você vai falar: Sheila, bem que você falou, eu precisava dar o primeiro passo, eu precisava obedecer a Deus, agora eu estou vivendo o meu propósito. E viver o seu propósito, quando Deus fala: toma sua cruz e carrega, não é uma cruz pesada, não. Deus que carrega o fardo. É só você obedecer. Nós estamos aqui na terra para a gente deleitar, para a gente desfrutar, para a gente ter uma vida plena. Mas nós só temos uma vida plena quando a gente está pleno e passa isso para as pessoas. Quando eu passo aquilo que eu aprendo, os meus bloqueios, eles têm intimidade com o meu propósito. Então, tudo aquilo que você passou, que você se transformou, que você foi desafiado e você conseguiu passar por cima disso, tem pessoas precisando ouvir isso. Tem pessoas que não sabem que tem essa solução. Então, você precisa abrir a sua boca e falar. Esse é o seu propósito. O seu propósito é transbordar na vida do próximo. Aí você fala: Sheila, mas isso é tão pequeno. Não é, isso é transformador. Eu precisei ouvir palavras de pessoas de fora, porque da minha família eu não acreditava, dos meus amigos eu não acreditava. Mas por quê, Sheila? Porque eles tinham os mesmos resultados que eu. Então, como que eu vou acreditar em alguém que está na mesma vida mediana que eu? Mas eu precisei ligar a televisão e escutar alguém lá no testemunho falando: eu tentei suicídio, eu perdoei os meus pais, a minha vida está transformada. Eu precisei ouvir isso de outras pessoas que estavam no seu propósito de falar das dores e das curas deles, para eu me transformar, porque eu não acreditava no que as pessoas me falavam. Então, e outra coisa, uma coisa é você falar, outra coisa é você dar o exemplo. Quando você é o exemplo ele arrasta, ele transforma vidas. Então, quando você fala aquilo que você viveu, a sua vida ela é um exemplo daquilo que realmente aconteceu com você. Então, hoje eu estou aqui falando para você que eu fui uma mulher que fui abusada na infância, eu fui uma mulher que sofreu muitas humilhações, que sofri muitos castigos na infância, quando eu precisava ser ali acolhida, sentir segurança dos meus pais, eu apanhava muito da minha tia. Eu ficava ajoelhada no milho, no feijão, eu tentei suicídio, eu usei drogas, eu frequentei centro de umbanda. Ah, Sheila, mas é errado frequentar centro de umbanda? Não, nada está errado aqui no mundo. Mas para mim não foi uma experiência boa. Mas foi e não foi, porque foi um aprendizado. Mas, resumindo, para mim é uma evolução.
o que eu fazia naquele momento, não estou falando das pessoas. O que eu fazia no centro de Umbanda era uma evolução. Eu colocava cigarros ali para espíritos, eu colocava bebida, eu fazia coisas para namorados, enfim. E isso, na minha concepção de hoje, isso não é legal. Mas eu aprendi muito com isso. Então eu fui esse tipo de pessoa. Eu já namorei com traficante, né? Eu já fui abusada. Enfim, eu passei por muitas coisas. Eu era uma improvável. Eu era a ovelha negra da família. Então hoje eu estou falando aqui para você que hoje eu sou uma governante da minha vida. Hoje eu governo a minha vida, hoje eu governo meus sentimentos, hoje eu sou independente, eu estou curada, eu estou transformada, eu perdoei todos que passaram na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que o meu propósito é esse. Era perdoar, era transformar a minha vida. Eu entendi que todo o sofrimento que eu passei, ele tinha um propósito. E qual que era o propósito? Ser a pessoa maravilhosa que eu sou hoje, feliz, transbordante. Eu amo demais a minha vida e eu não estou 1% de onde eu vou chegar. E eu estou falando aqui para você com toda a convicção que tem jeito para tudo. Eu achava que não tinha jeito, até eu acessar alguém que abriu a boca para falar tem jeito, porque para mim teve. Então assim, pega o teu cajado e vai, só obedece ao Senhor, sai de tudo aquilo que suga a sua energia, daquilo que atrapalha o seu chamado, larga tudo para trás e só dá a mão ao Senhor, porque Ele vai te levar numa terra que mana leite e mel e você vai desfrutar as melhores coisas que os seus olhos, que a sua alma nunca sentiu. Eu profetizo isso na sua vida e Deus manda te falar, só vai, porque tudo está preparado para você acessar. Só obedece ao Senhor. Está tudo lá, suas bênçãos. Ela é sua, mas você precisa se predispor, falar, eis-me aqui, Deus, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E você nunca mais será a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque você vai transformar a sua casa, você vai transformar a sua parentela e você vai transformar vidas e principalmente você. Mesmo que você fale, Sheila, mas eu ainda tenho tantas dores para curar. Mas é isso mesmo, você só vai curar suas dores quando você curar dores de outras pessoas. Amém? Eu espero que Deus possa encher seu coração nessa manhã, que a luz do Senhor possa brilhar no seu rosto, que você possa entender que você está no lugar errado. Saia correndo desse lugar, toma decisão, atitude e escolha. Tamo junto até depois do fim.